Sejam bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. O meu nome é Márcio Murta e ao meu lado está o grande amigo Décio. E tudo bom, mano? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Ó, pessoal, é o seguinte, o Décio, ele trouxe pra mim uma informação que quando ele falou, eu falei, hã? E aí ele começou a explicar, e aí a gente começou a pesquisar, e aí a gente trouxe exemplos pra vocês, pra poder mostrar que eu nunca tinha imaginado isso na minha vida, mas vocês estão sentados. Motor diesel, determinados motores diesel em determinadas situações podem funcionar invertido. Então, ao invés dele admitir ar pela admissão e expelir a mistura combustível queimada pelo escape, ele pode fazer isso invertidamente. Até que a gente estava falando que isso não é uma condição desejada, né? Não. Não. Isso é uma coisa que acontece na prática com alguns motores, mas nunca é uma condição desejada, porque o motor vai girar no sentido invertido, né? Invertido. Então, digamos, se tiver uma transmissão ou alguma coisa ali, vai estar tudo invertido. Então, se o teu motor diesel, além do... Bom, pelo que a gente viu aqui... Vamos ver um vídeo e aí a gente ilustra. Esse aqui que a gente viu agora que foi bem, né? Do canal Bad Gear. Fez bastante. A gente tem o motor Cummins aqui numa RAM, né? Até aqui funciona normal. Sim, tá pelo funcionando escape, Sim, né? Mas pelo escape, enfim. E morreu. Foi literalmente isso. A queima saiu, o escape saiu pela admissão. Pela culatra. Meu Deus! Especulando, né? Na verdade, a gente não sabe o que realmente aconteceu aí, mas enfim, é uma caminhonete de competição. Sim, sim. Né? Ele tá ali provavelmente tentando dar carga pro motor para dar o spool do turbo, que é até interessante ver esses vídeos aí, porque o quanto demora para dar o spool desse turbo ou desses turbos que eles têm às vezes Da NASA, né? múltiplos Gigantes. turbos. E ele não consegue dar o spool no turbo e quando ele vai liberar ela para rodar, Apaga. o motor engole, como a gente chama popularmente ali. Tá. Ele vai apagar, mas ele acaba pegando no sentido inverso. Tá. Dá pra ver bem claro no vídeo ali, quando a fumaça começa a sair na parte Da admissão. da admissão. Ó, vamos ver aqui. Que a fumaça para de sair do escape E ela vem pra admissão. e ela vem pra admissão. E tu vê uma movimentação frenética que parece que ele vem disparado, né? Ao contrário. Ele não funcionou muito bem. Então, como é que isso... Você estava explicando para mim que tem, às vezes, pode usar como exemplo Sim, até, tem a ver com a inércia do volante do motor. Isso é mais fácil de acontecer, tipo, a minha experiência, o que eu tenho é com motores pequenos, geralmente monocilíndricos ou bicilíndricos, Tá. que tem um volante de motor com bastante massa. Então ele tem uma inércia ali que faz o que aconteça, que o pistão está subindo, né, para fazer o ciclo normal. Normal, compressão, né? Compressão, Tá comprimindo. ele está fazendo compressão. Aí o que acontece? Quando ele está fazendo compressão, a certo ponto, o bico-injetor faz A injeção de a diesel, injeção de diesel. E ele está numa rotação baixa. tipo, ele tá quase morrendo, digamos Isso aí, assim. ele está quase parando ali. Então o que acontece? Como a compressão no diesel é alta, que nem a gente já conversou, né? Até explicou no outro vídeo, ele vai chegar num ponto e essa compressão é mais forte Do que fechar o ciclo do que virar o virabrequim pro outro lado. Exatamente, isso aí. Mas ele já está num ponto do pistão que está alto o suficiente para injetar. Está no ponto de Então, injeção. ele comprime, não Isso aí, tem força, daí ele injeta o não combustível. conseguiu, Injeta o combustível e esse combustível Queima. queima. Isso aí. E aí o que acontece? Como ele não chegou na parte superior, ele vai volta. descer. E aí ele está vindo no sentido contrário do que ele deveria estar. Então teve a combustão, aí o que vai acontecer? Como virou o contrário, quando ele for subir vai ser a válvula de admissão que vai se abrir. Vai ser a válvula de admissão que vai se abrir e ele vai fazer a exaustão Pela admissão. pela admissão. Pelo filtro de ar, se tiver filtro de ar, pela turbina, se tiver turbina. Pelo filtro de ar, pelo que sobrava, né? O que tinha de filtro de ar ali. Isso aí. E aí o que acontece? Como o motor diesel, principalmente os com bombas injetoras, enfim, a gente está sempre falando de modelos mais antigos, né? Que os motores mais novos com eletrônica embarcada, praticamente isso é nulo de acontecer, porque ele vai perceber Que algo de errado não deu certo. exatamente, que é uma condição errada, né? Enfim, ele vai cortar tudo. Mas os motores com bomba injetora, ele vai acabar conseguindo
por algum tempo ali, bombear o diesel e ele vai continuar o ciclo. Ao contrário, então Ao contrário. ele vai. É o que a gente vê aqui, a gente vê parar de sair fumaça pelo Isso escape aí, e de provavelmente repente sair foi naquele ponto lá, algum dos pistões, né, que provavelmente 6 cilindros, 6 cilindros, né? Algum dos pistões chegou lá e aí deu ignição e girou ao contrário, e aí quando um foi, O outro foi também. todo mundo ganhou inércia e os outros foram também. Dá pra perceber bem na hora que a fumaça para de sair pelo escape lá, parece que ele vai parar, ele começa a funcionar e a fumaça sai pela parte da admissão. E tu vê o desespero do cara. Bom, deve ser um som completamente diferente, né? Deve ser alguma coisa diferente, porque... Não, com certeza, né? Nossa, tem mais um outro que a gente abriu aqui, ó. Esse motor, que é um motor estacionário, aparentemente de aula, alguma coisa assim, ou de manutenção mesmo, né? Tu vê até que ele tá sem a tampa de válvulas em cima aqui. Sim. Aqui em cima, catch, né? E... Ah, o cara tá aqui com o negocinho pra ligar, né? É justamente como você... Ele vai parou... quase parando e aí ele pega e ganha aceleração. Meu Deus! E dá pra ver a fumaça saindo ali pela Não, entrada da turbina. E tu consegue escutar, né? O dananana. Não, vamos ver até o que acontece aqui agora, peraí. Até eles estão rindo. Né? Olha a cara do professor putão. Cara, Ah, esse aqui é um exemplo que você falou que é bom, né? Esse é bem interessante porque ele é um motor indeciso, né? Até abrindo aqui na página David's Garage, o nome do vídeo é Engine Running Backwards e Lance Bulldog Tractor Two-Stroke. Deve ser o modelo do trator, né? Marca Sim. trator. E 2 tempos. E aparentemente, pelo som, né, ele é um cilindro só. Sim. Né? E aqui, pessoal, o que vocês estão vendo seria o equivalente ao... é o volante do motor, né? Sim, é o volante do motor. E aí, olha isso. É exatamente isso que tu falaste. E nesse caso, talvez, por algum motivo, né, muito fraco, ele não consegue acelerar muito nem para um lado nem para o outro. Isso aí. Cara, então numa hora dessa, se tu solta uma primeira marcha nesse trator aqui, tu ia ficar... Pra frente e pra trás? Se ele conseguisse ter um pouquinho de inércia relação. ali pra fazer, ele faria isso aí. Mas logo ele vai perder, provavelmente, a força e parar. vai parar. Lembrando que este vídeo chega até vocês com oferecimento das patrocinadoras do AutoRPM, a Pneufree.com e a ProTune. As informações das marcas estão na descrição do vídeo. E Décio, o nosso departamento de marketing digital, vendo a gente fazendo essa gravação, fez uma pergunta aqui agora, que é o quê? E o que acontece se o bicho funcionar ao contrário? Além de tu engatar uma primeira marcha e achar que tu engatar, achar reto, vai olhar pra trás, o que acontece com esses motores? Tipo, ele funciona normalmente até queimar o filtro de ar? Vai acontecer sim a questão de talvez sujar o filtro de ar com as partículas de diesel que vão estar sendo emitidas para fora, né? Mas a gente tem que lembrar que também tem a questão do perigo disso aí, porque a bomba do óleo do motor vai estar girando em sentido contrário. Então, ao invés de estar succionando o ar o combustível, o óleo do cárter, ela vai estar empurrando o ar para algum lugar? Ela vai estar querendo puxar o óleo do motor e jogar pro cárter. Mas só que aí a gente tem condições que geralmente quando isso acontece é por um curto prazo, porque até a própria bomba a bomba de alimentação do diesel, ela vai estar funcionando ao contrário e ela não vai continuar conseguindo alimentar a bomba injetora. Então, quando isso acontece, geralmente é um prazo curto que o motor consegue ficar funcionando, né? Mas isso ainda é perigoso para o motor, ainda pode causar danos seríssimos. Pode causar danos, sim. Tá. Ok, então tende a funcionar por um período curto. Quando acontece isso. Pode causar danos pequenos, desde só um filtro de ar estourado até um motor, talvez, não sei, bronzinas arranhadas. Por uma falta de lubrificação, sim. E tudo mais. E só lembrando, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tudo bem que eu não vivo no mundo dos diesel, eu nunca tinha ouvido falar. Isso é comum? É pouco comum? Não, é uma questão rara, assim. Tá. É difícil ver acontecer. Que eu tinha comentado contigo já antes que é muito mais fácil nos motores pequenos e bem mais antigos, né? Tá. Isso aí.
Então acho que aquele caso aí daquele motor Cummins que a gente viu naquela RAM logo no início, é um caso bem específico do motor super preparado, com tudo mecânico, né? Isso, Injeção uma mecânica. condição bem específica, né? Que tava tentando dar os pulos, não sei o quê. Até quando eu vi a primeira vez, eu particularmente, eu vi motores pequenos acontecer isso, né? Mas eu nunca tinha visto num motor 6 cilindros. Então, Me chamou bastante atenção. que sensacional. Então, senhoras e senhores, uma que eu aprendi, eu espero que vocês tenham aprendido com o Décio aqui, é que dependendo da condição, sim, o motor diesel consegue funcionar ao contrário, algo que no motor, por exemplo, a gasolina carburado, nunca iria conseguir dar certo. Ele nunca vai conseguir porque ele não vai conseguir ter aspiração para puxar o combustível, e um motor mais moderno com injeção eletrônica geralmente vai ter mecanismos de defesa ali que não vai deixar ele fazer isso. E quando a gente fala, eu falei agora do exemplo do carburado, porque o carburador, né, ele funciona, a mistura ar combustível pelo carburador, ela entra mecanicamente. Então, se de repente tu criar um fluxo invertido, pode até ter um backfire que vai cuspir tudo para cima, mas não vai continuar admitindo ar pelo escape, porque nunca vai entrar combustível nessa condição, né? Que sensacional! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham ficado tão entusiasmados com a descoberta do mundo da mecânica. Mano, obrigado demais pela aula, pelas informações. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já fez vídeo aqui sobre mostrando como é que funciona a compressão, né, dando a noção de como é que funciona a ignição por compressão dos motores diesel. A gente já fez vídeo falando sobre motor diesel disparado. A gente já fez vários vídeos de teste, então confiram, acompanhem. Deixa as dúvidas de vocês. O Décio disse que ele gosta da linha de motores Detroit diesel, então a gente vai ver se a gente organiza uma dessa aí para fazer. E a gente conta com a participação de vocês para trazer mais conteúdo para vocês. Então a gente se encontra numa próxima. Tudo de bom, valeu e até já. Tchau.